Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, bem-vindos. A nossa convidada dessa noite, a doutora Ana Lúcia, está entrando. Oi, Aninha, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Rô, boa noite para todos. Prazer Obrigada, em você, obrigada por estar aqui. que agradeço. Eu vou começar apresentando o teu currículo e reforçar para o pessoal aqui que a gente está numa semana de lives. Amanhã é a nossa última live, onde eu vou falar sobre a residência e sobre o que a gente organizou para os alunos. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a doutora Ana Lúcia. Eu vou ler o seu currículo, Ana, que é um currículo rico, extenso, e por esse motivo você faz parte aí do corpo docente da Ávia, e faz uma diferença enorme na formação dos alunos que querem prestar residência. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho a doutora Ana, ela é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, ela é mestre em gestão para a competitividade pela Fundação Getúlio Vargas, ela tem MBA em Gestão para Atenção em Saúde pela Dom Cabral e pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. É especialista em Gestão em Cardiologia pela SUCESP, especialista em Gestão de Processos, Learn Healthcare e Gestão de Pessoas. É coordenadora e tutora em residência multiprofissional, utilizando o método ativo ensino e aprendizagem do Hospital Sírio-Libanês. Errei alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Não. Tudo certo. Então, Ana, seja bem-vinda. Você já foi lembrada durante essa semana. Na segunda-feira, os seus ex-alunos da Ávia falaram de você. A doutora Marina falou de você. Ontem o doutor Luciano falou de você. Então, todo mundo, essa semana, já falou do trabalho que você faz, o diferencial do teu trabalho, junto ao curso preparatório para residência, onde você tem dois grandes eixos aí, né? Você é responsável pela disciplina de oncologia, aonde você tem uma enorme experiência nessa área. Depois eu queria que você falasse um pouco disso. E você tem toda uma formação aqui da questão de gestão de pessoa e de tutoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória e depois a ideia aqui a gente vai abrir para as perguntas, para as pessoas questionarem sobre esse trabalho que você faz com gestão de pessoas, que é super importante, né? Durante essa semana inteira, o que a gente conversou aqui foi que não basta apenas ter conhecimento técnico. Então, assim, as pessoas podem se dar muito bem na prova, elas podem gabaritar a prova, mas se elas não tiverem um preparo, se elas não entenderem a importância da prova oral, de uma entrevista, a gente acaba falhando. Então, nós da Ávia contamos com você esses anos todos para fazer essa finalização aí para o preparo para a entrevista e para a prova oral. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira e aí para inspirar um pouco esse pessoal que está aqui te ouvindo. Tá bom. Pô, eu comecei minha carreira atuando na assistência, né, na nutrição clínica. Sempre foi a minha paixão, cuidar de pacientes. E eu fui tendo afinidade com pacientes, né, com pacientes oncológicos e também da cardiologia. Acho que são pacientes que necessitam de muita atenção da equipe multi, né, profissional. É um desafio trabalhar com esses pacientes.
né? Então, você sempre procurar indicar a melhor dieta, né? A necessidade calórica, proteica, identificar desses pacientes. São pacientes que apresentam bastante sintomas devido ao tratamento, alguns tratamentos extremamente agressivos, né? E foi aí que eu fui me identificando mesmo, porque o profissional ele atua bastante, né, nessa área, né? E também, em paralelo, a gente se relaciona com pessoas, né? Que também é um outro desafio. E eu fui gostando, né? De fazer escala, orientar alguns profissionais, né? De como também fazer a sua carreira, crescer dentro da instituição ou fora também dela, né? Que isso também é muito importante. Então, eu fui me identificando e traçando um pouco mais a área de gestão, né? Uhum. Não só a gestão de pessoas, mas também gestão de processos, porque a Uhum. gente tem que sempre trabalhar também com resultados, observar desfecho clínico de pacientes, através de monitoramento de indicadores, é o que realmente vai te trazer onde você precisa melhorar nos seus processos. E eu fui indo mais para uma linha mesmo de gestão, até que eu, né, conquistei dentro deste processo todo uma posição de coordenação, né, hoje é onde eu trabalho. E a área de educação também é uma outra paixão que eu tenho, e surgiu a oportunidade, né, da residência, né, também na instituição onde eu trabalho. Me aprimorei no conhecimento mesmo de residência, de metodologia Oh, ativa, de ensino, é, e fiz parte de algumas residências nessa minha trajetória, né? Eu comecei na residência do paciente crítico, fui coordenadora dessa residência, depois surgiu a oportunidade de ser tutora da residência de gestão em saúde. E por fim, hoje estou, né? Voltei à minha casa, que é a oncologia, que eu gosto bastante. Então, hoje eu estou como coordenadora da residência multiprofissional em oncologia no Hospital Sírio-Libanês. E eu adoro, porque não só é a parte de ensino, mas também de gestão. A gente faz gestão, né, com residentes também, de pessoas. sim, sim. E Muito você importante. vê que é uma coisa, eu acho super interessante essa tua fala, porque como o nosso dia a dia às vezes vai levando a gente por alguns outros rumos e fazendo com que a gente desenvolva outras habilidades, né? Então a gente entra no hospital pensando nessa questão, eu amo clínica e eu vou ficar só com a clínica e eu não quero nem saber de outra parte, né? E no final você vai tendo exigências, você vai tendo demandas e você vê o quanto isso também é importante para a nossa formação enquanto profissional, né? Ter esse lado aí de saber lidar com pessoas que não são pessoas só portadoras de alguma patologia, né? Então, tem você saber lidar com a equipe, você saber lidar com o corpo clínico, você saber lidar com os alunos. Então, tudo isso é necessário para você desenvolver, para você ter um certo um sucesso aí em todo o seu caminho, né? Acho que a Ana caiu, não faz mal. A gente espera ela voltar. Enquanto isso, eu vou falando oi para Simone, que está aqui, vou dar um beijo nela. Saudades, querida. Vou ver mais quem entrou aqui, vamos ver se ela volta. Vou convidar ela de novo. Chateado porque só conheci a Ave agora. Doida pra... Não precisa ficar, Jennifer, de jeito nenhum. Sempre há tempo para aprender e não precisa ficar chateada, não. A gente está aqui, o importante é a gente ter se encontrado, independente do momento e da época, viu? Eu vou tentar chamar a Ana de novo e vocês podem ir perguntando aqui alguma coisa. A gente está no início, mas vamos lá. É isso aí, Jennifer. Muito prazer. A Ana vai entrar de novo. Vamos ver.
Deu certo. E se Voltei, cair, não tem problema, porque assim, 8 horas da noite é o horário das lives. todo Então, mundo. assim, live ao vivo é assim, cai o celular, a luz cai. Eu já aprendi a administrar essa tecnologia, e a gente que não é muito desse tempo, né? A gente vai lidando, a gente vai. Isso também é um processo de aprendizagem. Isso também é um processo de aprendizagem, não tem jeito. Então, Rô, Então, fui muito inquieta, né? Eu não sou uma profissional que gosto de rotina. Não, eu procuro sempre algo novo, né? Inovar na área de nutrição. Assim, a paixão pela nutrição é imensa. e é E, visível, né? É visível, eu e, te conheço há tempo. e eu me cobro mesmo de desenvolver pessoas para que cresçam cada vez mais aí na nossa área, representando, né, a equipe de saúde. Então, faço questão. E E, começando, inclusive, também aí com os estudantes, né, os residentes que estão se formando, se aprimorando nessa área. e como é importante isso, né, Ana? Porque a gente, eu sempre falo muito isso, esse cuidado que a gente teve quando a gente elabora o curso, quando a gente organiza o curso, de ter um módulo responsável por esse cuidado, desse preparo do profissional, porque é para desmistificar mesmo que só conhecimento basta. E não, né? A gente vê tantos problemas éticos, né? A Fabiana passou por aqui agora, ela é a doutora em ética, e a gente vê tantos problemas éticos o tempo inteiro. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme, enorme em orientar esses profissionais de como se comportar e que isso é fator de exclusão, né? É fator de eliminação numa prova, isso é importante. E vai dos mínimos detalhes, né, Ana? Você vai contar um pouco da tua experiência, mas a gente vê, vai desde você chegar um minuto atrasada e você acha que a pessoa tem que ter obrigação de te esperar porque estava trânsito, né? E não é bem assim, né? A gente tem que começar a lidar como profissional. Eu sempre falo, o estágio no último ano da instituição de ensino, ela já tem esse treino, né? De você, se você entra às 7 horas no hospital, 7 horas no hospital você tem que estar trabalhando, né? Você não tem que estar estacionando o carro, daí você vai tomar café, aí você vai para a enfermaria às 7h30, quando o café da manhã já passou. Então, a gente tem que trabalhar essa questão e hoje, com essa demanda que tem de curso, né? De possibilidades, enfim, obviamente que os processos seletivos são mais rigorosos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, É, de como que no, você vê isso nesses últimos anos, né? exatamente. O que eu sempre falo para os meus alunos, né, Rô, que todo mundo tem o seu direito, mas também tem o seu dever. Né? E os deveres são exatamente esses: respeitar a instituição que você está indo prestar um processo seletivo. Né? Então, o primeiro passo, inclusive, é conhecer esta instituição. Então, se aprofundar, entrar no site, ver qual é a missão, valores desta instituição e se os valores batem com os seus. Então, já começa daí para ver a sua identificação com a instituição que você quer, né, prestar a residência. Quando você fala em chegar no horário, isso é fundamental. Você mostra já no processo a sua organização, né? Então, quem vai fazer a entrevista já começa a observar até esses pontos de pontualidade mesmo profissional, né? Você fala, nossa, chegou atrasado, não se programou para chegar até aqui, né? Sabe que morava longe, por que não se programou melhor? Enfim. Então, E a justificativa do trânsito em São Paulo, ela já está até um pouco. Tudo bem, acontece, né? Eu acho que a gente não pode ser tão mais realista que o rei, mas eu acho que você tem que considerar que você vai pegar um trânsito, que você vai pegar um acidente, que você vai pegar uma batida. Você tem que pensar nessa questão e sair com muito tempo antes de antecedência, né?
E geralmente, assim, você está numa lista, né, de candidatos que vão também passar por entrevista naquele dia. Uhum. Então, não é só o respeito também, às vezes, com o entrevistador, mas também com os outros colegas que também serão entrevistados. E Sim, você pode se prejudicar muito também, às vezes, né, com esse atraso, enfim, porque você pode diminuir o seu tempo, inclusive, de entrevista. Né? Então, para o tempo perfeito. para você ter de arguição, você perde. Então, tem aí grandes perdas. Tem que se planejar mesmo, não tem jeito, né? É um momento único e que requer realmente toda a dedicação do profissional. É legal você falar um pouquinho disso, dessa questão do tempo, né, de fala. Eu acho que queria que você explorasse um pouco isso, porque quando a gente pede para o aluno na faculdade, você tem 15 minutos para apresentar um trabalho. A partir desse tempo, a gente pode descontar a nota. A gente releva um pouco mais, o aluno passa, enfim, mas a gente fala que a gente coloca essa questão tempo, porque, por exemplo, quando você vai apresentar uma tese, você tem 20 minutos. Se você tem uma tese de doutorado, você tem no máximo 30 minutos. E assim, se você passa do tempo, isso você mostra que você não tem poder de síntese, de você extrair o que é o principal. Então, os alunos falam, mas até chegar lá, mas eu acho legal você falar essa questão, contar um pouco para a gente, que durante uma entrevista oral eles têm um tempo, né? Que é muito curto, porque dependendo do número de candidatos, às vezes a sua entrevista é de 5 minutos. Isso vai depender muito do número de candidatos. Tá. O poder de síntese é fundamental. Né? Então, Uhum. nesse momento, você tem que trazer o que aquela instituição espera de você. Então, isso você já deve ter visto e se planejado lendo o edital. Então, ali Tá. você já consegue identificar quais serão as exigências desta instituição. Porque cada Uhum. edital, ele traz, né, uma exigência da sua residência. E vai ser nesse momento que você vai ter que seguir as perguntas, né, do entrevistador, ou se ele te deixar à vontade, né, muitas vezes ele te dá até a oportunidade de fazer o seu memorial, né? Então, me conte tudo sobre sua carreira em cinco Uhum. minutos, com pontos relevantes. Então, que o candidato tem que trazer nesse momento, né? Se apresentar, falar também um pouco da sua vida pessoal de forma sucinta, entrar na tua formação, nos cursos de maior relevância que realizou, se fez alguma mentoria, né, apresentação de trabalho, em algum congresso, se recebeu alguma premiação, trazer um pouco, né, da experiência profissional com casos reais e que ele tenha sido o protagonista. Então, o candidato, quando ele contar algum caso, ele tem que ter sido o protagonista. Isso vai chamar muita atenção no momento da entrevista. Isso você quer dizer, por exemplo, ele fez um estágio numa área hospitalar, enfim, e ele teve um caso interessante ali que passou por ele, e ele teve que tomar uma conduta, ou organizar um trabalho com a equipe, enfim. Isso é interessante ele comentar. É muito interessante, porque aí demonstra o quanto que ele é participativo na decisão do tratamento, né, do paciente. Uhum, Se o uhum. candidato ainda não teve nenhuma experiência profissional, pode contar qualquer outra experiência, até vivida durante a universidade, né, na formação Trabalho voluntário, se ele trabalho teve. voluntário, exatamente. Alguma Uhum, situação, né, dentro até da própria família. Então, tem que uhum. trazer um caso interessante. Que tenha sido, né, uma conquista, né, que você tenha tido aí um bom resultado, ou às vezes um desafio. E aí, como você conseguiu lidar com esse desafio? Porque quem está entrevistando quer saber, né? Porque a gente não vive só de flores, né, Rô? A gente tem os Sim, desafios sim. todos os dias. E Eu não sei se você vai lembrar, desculpa, eu te cortei, mas eu não sei se você vai lembrar, a gente teve uma aluna da AVE que passou na residência, não foi aqui em São Paulo, foi no interior, e ela estava vivendo um momento que o pai dela estava com câncer.
e num estágio bem terminal, bem debilitado. E ela que tinha que dar conta dessa questão da alimentação dele em casa, enfim. E eu lembro que ela me perguntou se ela falava isso na prova. E acho que perguntou para você também, não sei se você vai lembrar dela, se você falou fala. E foi uma das coisas que ela se destacou bastante, porque ela estava vivendo uma situação muito atípica, ela tinha que dar conta daquele caso, lidar com a questão emocional de ser uma pessoa próxima, né? Mas ao mesmo tempo ela tinha que conduzir em termos de alimentação. E eu lembro que você falou para ela, conta isso na entrevista. E deu certo. Que bom, fico muito feliz. É isso, né, o candidato tem que mostrar o seu protagonismo. E ser muito sincero, viu, Rô, na hora de contar realmente um caso, que ele tenha sido de fato o protagonista, porque o entrevistador, dependendo, né, do interesse dele, ele vai aprofundar nas perguntas. Então, sempre é bom o candidato ser muito honesto neste momento. Ser transparente e verdadeiro, né? É. Não dá para inventar, né, Gabi? Não dá para inventar, né, Gabi? Não, tô lendo a Gabriela aqui. Não dá para inventar, né, Ana? A gente não pode fazer isso. Não deve. É uma questão ética, isso é muito Não importante. precisa, né? Não precisa, né? E vai Literalmente não precisa. Entrevista. Sim, sim. Vai te prejudicar, com certeza. Então é sempre bom contar casos. Acho que a Ana caiu. Vamos ver se ela volta. Agora ouvir isso. Oi, Ana, a gente te perdeu aqui. Fala a tua última frase. O entrevistador gosta muito de casos que tenham sido desafiadores, né, para ver como realmente o profissional ele se porta diante de um desafio. E por isso que é importante essa questão do estágio, né? O estágio é obrigatório, mas assim, você tem que sim. Muitas vezes o estágio não é exatamente o que você quer, não é o lugar que você queria, não é da forma que você esperava, não é com a equipe, com a amiga da faculdade que você caiu e que você ficou o ano inteiro e está com ela. Mas você tem que tirar o melhor daquele momento, porque aquilo pode ser útil para você, não só para você colocar no teu currículo ali, que você fez no estágio obrigatório, mas também das situações, né, que ele viveu. Beleza. E às vezes são situações que nem sempre ele tem, dependendo da instituição, autonomia também de decisão. Mas nestas situações, o que o candidato pode trazer é como ele abordou quem tem este poder de decisão, que às vezes é o nutricionista supervisor dele, enfim, que está acompanhando o preceptor. Então, como ele passou essa informação, né, para este nutricionista responsável, e se este nutricionista responsável aderiu à sugestão dele. Então, sempre tem como a gente contar uma história interessante, uma vivência que a gente teve, né, interessante, independendo se a gente teve a experiência profissional ou não, né, como eu disse anteriormente. E não necessariamente você tem que ter tido uma conduta, o nutricionista tem que ter achado que era maravilhoso, enfim, você pode ter tido ideia, mas é o que você falou, às vezes naquele momento não dava. Então você tem que achar um meio termo aí e guardar aquilo na caixinha para uma outra oportunidade, né? Mas de todo jeito você tem que se posicionar de forma proativa dentro da equipe, né? É isso mesmo. Você falou que são situações reais, né, Rô? Nem sempre a gente consegue ter adesão ou da equipe multiprofissional ou do médico que você tentou argumentar uma decisão de dieta e ele não aceitou. Mas sempre é importante colocar que você teve essa proatividade. É muito importante. E, Anne, você acha, na tua experiência, nessas entrevistas que você faz durante a residência, qual é a maior dificuldade que você vê nos seus anos aí de prática que os alunos apresentam? É na elaboração do currículo, é na entrega da documentação, é na fala, em ser sucinto, é um pouco de tudo? É um pouco de tudo, né? Cada candidato é um candidato. Sim, sim.
Entrega de documentos é um ponto fundamental. Como eu disse, leia o edital. Lá vai Ontem a gente falou muito isso do edital. Lá vai dizer se você precisa entregar ou não algum documento no momento da entrevista. Ou, dependendo se a entrevista for online, né? Porque hoje ainda a gente vive este momento de pandemia e muitas instituições também descobriram uma oportunidade de fazer a entrevista online, de você ter enviado previamente alguns documentos, tá? Um deles é a certificação dos cursos que você relatou no seu currículo. Acontece com muita frequência, e até alguns alunos também já contaram algumas situações que esqueceram mesmo de encaminhar, né, comprovante de curso que ele mencionou que fez, uma mentoria que ele realizou, um estágio em alguma instituição, uma carta, né, realmente identificando que ele fez um estágio durante X período. Então, a gente não pode esquecer. Se o edital está pedindo documentação, além de você ter enviado, se respalde, tenha eles também em mãos. Né? É sempre bom ter todos os documentos certos com a gente no momento da entrevista. E para isso você tem que se preparar, Ana, se organizar antes, né? Então, assim, essa questão de organização de documentação, ela deve acontecer durante a tua formação, né? Ter uma pastinha ali com todos os documentos e depois no edital, a gente já teve aluna que perdeu a vaga porque ela tinha tirado uma Xerox, mas a Xerox não estava autenticada. Então, assim, você vê, era uma Xerox, ela entregou a Xerox, mas ela esqueceu de ver que estava autenticada e ela foi desclassificada. Então, assim, é legal você reforçar isso, porque isso realmente elimina, né? Elimina. E, assim, a instituição séria, ela não vai ter dois pesos e duas medidas. Então, ela vai respeitar o candidato que mandou toda a documentação, né, conforme o solicitado no seu edital, e aquele que não trouxe, infelizmente, também já demonstrou uma desorganização, uma falta de atenção. Infelizmente, não é correto, inclusive com outros candidatos, né? Sim, com quem se preparou. E a entrega desses documentos, até autenticados, isso é realmente um dever do candidato entregar. Né? Então, a instituição ela não te conhece, ela está te conhecendo naquele momento. Então, precisa sim comprovar o que você colocou no seu currículo, né? Com essas documentações. Inclusive, com a oportunidade do entrevistador ver a carga horária, porque você disse que fez, por exemplo, um curso né, no Avia. E aí? Qual foi a carga horária? Dependendo da instituição, isso vale ponto. Né? Então, acima de... Estou aqui dando um exemplo, sim. Tá? Acima de 20 horas, enfim, vale um ponto. Sim, quanto maior a carga horária, maior a pontuação, não tenha dúvida. Agora, Ana, como é que fica? Até curso de inglês precisa trazer o certificado. A gente comentou essa semana que tem até questão de inglês, né? Então, algumas provas é o inglês básico, mas é importante você ter noção aí dessa segunda língua, né? Tem inglês, tem algumas instituições que dão opção também do espanhol, mas são questões realmente com o nível básico, né? Eu acho que eles não querem, nesse momento, prejudicar também ninguém, né? Mas é o momento de avaliar, porque hoje, nas residências, todo artigo que você lê, a maioria está em inglês. Sim, então, sim. A ciência... Pelo menos a leitura tem que ter. Anda nesse sentido, com esta língua, né? Muito mais, né? As publicações acontecem muito mais em inglês. Ana, eu queria te perguntar de uma coisa. Você falou do Covid, das entrevistas orais, e eu queria te perguntar sobre aquele curso do Ministério da Saúde, que é do Brasil Conta Comigo, que os profissionais de saúde têm que fazer. Acho que a Ana caiu de novo. Vamos ver se ela ouviu. Você ouviu o que eu te perguntei do curso do Ministério? Então, muitos alunos estão perguntando para a gente sobre esse curso. Eu já fiz, mas não recebi o comprovante ainda. Tem outras colegas minhas que também ainda não receberam o comprovante. E aí a minha pergunta é,
isso é obrigatório para a prova de seleção da residência? É algo que se a gente fez e não recebeu o comprovante, você sugere que a gente, a hora que termine o curso, printe a tela? Isso é obrigatório ou não? Acho que a Ana caiu de novo. Enquanto isso, enquanto ela entrar, eu vou responder a pergunta da Larissa, tá bom? Eu fiz um estágio muito informal, não tinha nem contrato, mas pela experiência estava no seu currículo. Larissa, depois você volta à tua pergunta aqui. Eu nunca fiz, eu fiz, nunca recebi o certificado. Vamos ver o que ela vai falar desse certificado para a gente, desse curso. E depois, Laís, você volta aqui de novo para a gente responder. Oi, Aninha. Vou. Acho que é a Não tem, internet, não, né? não tem problema, fica tranquila. Você chegou a ouvir a questão que eu Ouvi. perguntei do Ministério? Muito aluno está perguntando e que você sabe alguma coisa disso? Como é que é no hospital? Tem instituições que realmente pedem esse curso. Se você ainda não tem o comprovante, eu sugiro que você mostre, né, a inscrição que você realizou. Uhum. E tem outras instituições que não estão obrigando isso para o nutricionista. Tá. Isso Acho que vai talvez mais para para médico, enfermeiro, a talvez. Tá. enfermeiro, farmacêutico estão pedindo bastante, né? Área médica, isso sem dúvida. A Jennifer está perguntando, o curso é do Brasil, é da Ação Estratégica Brasil Contar Comigo, Jennifer. É um curso que o Ministério da Saúde está mandando para todos os profissionais da área para se capacitarem em função do Covid, né, Ana? Isso, é esse mesmo. É um curso que você faz online mesmo, e eu acho que quem recebeu o certificado, que bom, usa ele, né, na documentação, né, eu acho útil. E quem fez não recebeu o certificado, como a Ana falou, é bom entrar em contato e pedir. E mais uma vez a gente vai falar aqui do edital, né? Pode ser que tenha edital que não peça isso. Então, o cuidado do edital, eu queria que você falasse isso. Se ele pede, eu brinco, eu faço o seguinte comentário, né? Se eu pergunto qual conduta dietoterápica no diabetes, por exemplo, não adianta você responder que você sabe conduzir um caso de anemia, né? Então, o aluno às vezes fala, mas eu não sei diabetes, mas respondi anemia. E eu brinco e falo, não, peraí, a pergunta foi essa, não foi aquela. Então, em questão do edital, eu acho que é legal reforçar que assim, a gente tem que seguir igual normas de publicação de artigo para revista. Não dá para fazer mais ou menos o que você acha, assim, ele não pediu, mas eu acho que isso aqui vai me ajudar. Pelo contrário, né? Vai mostrar que você não leu com atenção o edital, não é isso? Eu estou errada? Tá certíssima, Rô. É assim, vocês aí no Árvore têm uma coisa bacana, que é aquela planilha, né? Eu vi que vocês até postaram para o aluno se organizar. Gente, cada instituição tem o seu edital, é como se fosse ali o DNA dele, né? Da instituição. Então, coloca Hospital do Coração, Sírio-Libanês, Unifesp, e aí você vai anotando nessa planilha o que cada edital exige para você participar do processo seletivo. Sim, sim. E tem uma coisa na entrevista, vou puxando a questão do edital, que tem uma parte que o entrevistador ele pode dar uma abertura para o candidato, perguntar alguma coisa. Você tem alguma dúvida? Então, este momento é crucial. Né? Não façam perguntas que já estejam claras no edital. Porque Ótima dica, ótima dica. Vai mostrar para o entrevistador que você não leu o edital dele. Né? A mesma coisa quando você não manda os certificados. Eu não vi que tinha que mandar. Puxa, então o candidato não leu não leu bem o edital. Então, isso não perde ponto assim no momento de uma entrevista. E assim, no edital do Sírio, a gente está com ele não está claro no edital se é só para médico e enfermeiro. Então, assim,
que eu acho que talvez quando o edital não está tão claro assim, né? Acho que é legal levar, colocar por via das dúvidas, né? Porque às vezes ele fala curso de todos os profissionais da área da saúde, mas ele não escreveu exclusivo para médico e enfermeiro. Se ele não escreveu, você pode argumentar que você é da categoria de profissionais da área da saúde e que, portanto, você está apresentando esse material. E aí, frente a essa questão do certificado, né, Ana? Você acha que se a pessoa tirar um print da tela, que ela concluiu o curso, de garantia, porque assim, o que a gente está aqui trabalhando nesse momento aqui? As provas começam agora, né? A partir de outubro a gente já tem prova. Então, eu imagino que o pessoal já tem que se organizar em relação à documentação. Então, assim, plano B, pronto, né? Exato. Então, plano B, se até lá não chegou o certificado do Ministério, tira um print da tela que você concluiu o curso e explica na hora que você não recebeu o certificado, mesmo tendo pedido, enfim, né? Porque o entrevistador sabe que aí é um problema mesmo do Ministério da Saúde. Sim, sim, que não é do aluno que não pediu, que não foi atento, né? Então, isso é possível. É possível. É possível. Tá. E quando o edital não estiver claro, sempre tem o contato da Secretaria de Ensino. Então, Que é ótimo. interessante sempre ligar e perguntar. Uhum, né? Mas, se eu não me engano, acho que estão descritas as categorias que precisam, tá? Do hospital. Tá, a gente pode reler com os alunos isso, então, detalhadamente, para a gente ter esse cuidado aí. Só não tem exigência para a nutrição, e eu não me recordo direito, mas acho que fisioterapia também não. Eu não me recordo direito, mas nutrição realmente não tá como obrigatório. Mas se você tem o curso, se você fez, claro, traga esse comprovante, porque com certeza ele vai contar na pontuação, tá, do currículo. E Ana, não é uma exigência, mas se mostrar é uma experiência. Sim, é algo a mais, né? Acho que a Ana caiu de novo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui? Oi, voltou. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que é interessante a gente resgatar essa questão que você falou do prazo, do tempo da entrevista. Eu acho que isso é uma dica importante, que você não vai ter um tempo livre ali para conversar. E essa entrevista, ela é precedida de uma prova prática, ou não é só entrevista oral, ou pode ser os dois? Acho que caiu de novo, gente. Enquanto isso, vamos ver se tem alguém mais alguma pergunta. Vou ler. Enquanto ela entra, vou ler a pergunta da Larissa aqui de novo, que ela fez um estágio. Me corrija se eu estiver errada, Larissa. Você fez um estágio, mas não tinha contrato e nem comprovante. Mas mesmo assim, coloca no seu currículo. Vou te fazer uma pergunta, Larissa. O seu estágio era extracurricular? Acho que sim, né? Pelo que eu estou entendendo que você perguntou. Se ele era extracurricular, você tem que perguntar você tem que solicitar. Isso, perfeito. Se ele então era extracurricular, Larissa, você tem que perguntar, você tem que solicitar para a instituição uma declaração com o timbre da instituição, que tem ali o momento que você começou o estágio, o momento que você teve no estágio, então período de início, período de conclusão desse estágio, que eles coloquem a carga horária e que tenha uma assinatura do profissional nutricionista com carimbo, tá? Aí sim, esse é um documento válido e você deve colocar no seu currículo, tá? É uma atividade extra e que você deve colocar no seu currículo mesmo, tá bom? Era isso que você te respondi? Vou convidar de novo a Ana. Era isso? Tá. Então, isso que eu falei para a Larissa, a gente serve para todo mundo, tá? Que fez um estágio curricular ou fez um trabalho voluntário, o que é importante? O papel da instituição e assinatura e carimbo.
Ana, era uma aluna que queria saber sobre estágio extracurricular. Se tem na residência? Não, se é para colocar no currículo. Eu falei que sim, né? Ah, sim, claro. Principalmente se foi na área da saúde. Sim. Conta ponto. Pode colocar. Eu falei para ela colocar. E aí, Ana, eu queria te perguntar para a gente partir aí para concluir. Existe essa prova oral? Ela pode ser uma entrevista ou ela pode ser uma prova prática? Pode ser os dois? Depende do ano? Depende do número de candidatos? Depende da instituição, na verdade. Vou ter instituição que não vai fazer ainda a prova prática devido à pandemia, mas ela não Tá, existe nas instituições onde você passa por algumas estações, tá? tá. São estações em que tem estudo de caso, né? Você, neste momento, tem que entender qual que foi a premissa dada para a participação, né, nessa estação. O candidato tem que olhar muito todo espaço. No momento de pandemia, né, para observar o uso de álcool gel, máscara, quando entrar também no ambiente, porque ele vai estar simulando uma situação de atendimento ao paciente. E Entendi. olhar o que está ali disponível. Avental, né? Limpo, Isso, tem um passado, né? Ai, Eu a sempre gente falo pode isso, falar gente. disso também. Avental é tudo na vida. É. Uhum. Tem que observar se tem um prontuário, se tem algum equipamento ali naquela estação, porque o que tiver disponível, tá, pode ser usado pelo candidato. E não só vai estar sendo avaliado a parte técnica, neste momento, a postura, a forma como você se comunica vai estar sendo avaliada também, tá? Então, são itens super importantes. Às vezes, não é nem só a questão técnica de conhecimento, como você vai lidar com aquela situação, mas também como é a sua postura, a forma de lidar com situações também. Eles podem colocar alguma situação um pouco mais estressante para ver como é que você lida, né, com, às vezes, nessas situações. Ou mesmo se você consegue ter um poder de persuasão frente a um paciente, né, ou uma equipe, um médico, ou uma equipe multi. Então, prestar bem atenção assim, no que está disponível no cenário. Você falou, né, de avental, enfim, eu vou contar aqui um pouco sobre algumas experiências que a gente tem na forma da vestimenta mesmo, no momento da entrevista. Por favor. Mas, assim, sempre procurar estar mais formal, né, sem grandes exageros, né, as mulheres em maquiagem, adornos, até mesmo por causa das estações, se tiver, né, uma dinâmica dessa presencial, evite mesmo muitos adornos. É um momento que você tem que se apresentar bem, né? É um momento que você está sendo conhecido pelo entrevistador. Então, evitar ficar muito à vontade. Tá? Ser íntimo demais, né? Demais, exatamente. Ser melhor amigo da infância, mesmo que você conheça. Exato. Nesse momento, não adianta você. O que vale é a questão é a formalidade com naturalidade, né? Eu sempre falo. Você não precisa ser um formal tão rígido, mas a formalidade é importante, né? E o candidato, falando em formalidade, também tem que observar como é um entrevistador. Né? Um entrevistador mais formal, então você tem que estar um pouco mais comedido, às vezes não é uma pessoa que gosta de muita intimidade, né? No momento da festa. Tem outros entrevistadores que acolhem mais, mas neste momento também tomar o cuidado para não passar muito aí do limite, né, de intimidade, na hora de se comunicar, cuidado com gírias. Mascar chiclé, né? Não, não essas coisas. A gente fala, mas sempre tem, né, Ana? Sempre aparece, né? É um cuidado que tem que tomar. E eu acho que, assim, é o entrevistador que vai te dar o tom, né? Como você falou, tem um entrevistador que ele é mais formal, você vai seguir o ritmo dele, né? Se você tem um entrevistador que te dê um pouco mais de abertura,
você pode, então, se moldar, enfim, a ele. Mas ficar atento que quem dá o tom da conversa é quem está te entrevistando, né? É. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não estou vendo mais nenhuma aqui. Eu queria, Ana, antes de terminar, eu queria te perguntar se você tem, assim, algum conselho que você daria para o pessoal que vai fazer a prova, né? A gente tem aí, na realidade, você vai estar com os alunos, tem um módulo seu dentro do nosso curso preparatório da Ávia. Então, mas para quem está aqui assistindo agora, você tem algum conselho baseado em toda essa tua experiência que você tem com gestão? Porque você é a pessoa que está do lado de lá, né? Então, eu falo, a gente falou essa semana, entender o que cai na prova, a gente começou a semana falando da diferença entre especialização e residência, ontem a gente falou um pouco dessa questão, e segunda-feira também de como é pesado o conteúdo de nutrição e saúde coletiva. É um conteúdo muito denso, um conteúdo eliminatório, importantíssimo. Até E mesmo aí... privados, viu, Rô? Em hospitais Oi, privados. Em hospitais privados também é muito importante que o candidato considere questões que possam parecer de saúde coletiva. Porque o hospital privado ele tem o PROAD, ele vai ter oportunidade do residente ter um cenário no SUS, né? Um hospital. Então, isso é uma obrigação como profissional da saúde. Então, toda instituição que tem residência, ela tem que promover, sendo ela né, de um hospital privado ou uma UBS, enfim, UBS não, desculpa, algum ambulatório né, que tenha receba residente, ele tem que proporcionar uma experiência no SUS para o nosso residente. Né? Isso é importante você falar isso, porque às vezes as pessoas assim, por exemplo, ontem o Luciano ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu queria um hospital público, eu me identificava com uma residência no hospital público, então ele já sabia disso, né? Como tem gente que se identifica com um hospital particular, mas isso não quer dizer, eu acho que foi muito bem lembrado que você falou, que não é porque eu vou prestar Einstein e Sírio que eu não tenho público de SUS, portanto, eu vou estudar mesmo saúde coletiva. Não, esse conteúdo também é cobrado na prova. Acho legal você ter lembrado isso, porque eu tinha passado isso aqui no meu script. Tem um hospital, são todos os hospitais que têm o PROAD, né? São os hospitais filantrópicos. Eles vão proporcionar essa experiência no SUS. Tá? Tal quanto em UBS, ele vai proporcionar. E aí eu falo que é riquíssimo, né? Uma experiência super rica. Sim, porque o hospital particular ele sempre tem alguma responsabilidade social envolvida, né? Com alguns, o Einstein acho que é com Paraisópolis, eu não sei o Sírio com quem que é, mas tem outros hospitais também. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante lembrar que faz parte aí do conteúdo. E para terminar, alguma dica que você tem que dar para essa questão do cuidado na prova oral, cuidado na entrevista, que eu acho que ainda vai ser online, né, Ana? Eu acho que vai manter a entrevista online. Sim, a maioria das instituições ainda vão fazer online. Tá. E dicas de ouro, né? Porque acho que não tem uma só. Não tem fórmula. A gente sempre fala aqui, gente, a gente não está dando a fórmula, tá? A gente está dando alguns direcionamentos apenas. Exatamente. A questão da pontualidade, tá? Se for prova online, entrevista online, procurar estar num ambiente silencioso, com uma boa internet, né? Mas acontece. Mas tem uma boa internet, porque isso pode prejudicar no momento da entrevista. Sempre procurar ter um fundo mais claro, né, na entrevista. Câmera sempre, gente ligada. O entrevistador quer ver o seu rosto. Né? Então, isso já é uma premissa, inclusive está descrito em vários editais. E mostrar interesse.
pela Que de instituição. verdade quer fazer residência, né? Assim, não está dando um tiro no Nossa, escuro para ver onde é que vai, né? mas tem que ser verdadeiro, né? Então, assim, mostra aquele engajamento. Eu estou aqui, eu conheço a sua instituição, eu quero fazer parte dela, né? Como residente, com trocas aí de experiências. É super importante mostrar engajamento. Né? Eu acho que essas dicas assim são fundamentais e às vezes a pessoa fica tão envolvida com a parte técnica, né? Ela acha que ele vai perguntar alguma coisa de conduta dietoterápica para paciente queimado, quantas gramas de proteína por quilo de peso, e às vezes a pergunta é tão mais simples que a pessoa se perde, né? A pessoa não está nem preparada para aquilo. Por exemplo, qual que é o seu hobby? A pessoa às vezes não está nem preparada para falar do hobby, mas é interessante, né? A instituição quer saber o que você faz no seu tempo livre. Eu já vi isso, né? Você também deve ter visto. Então a gente tem que ter esse olhar mais abrangente em relação ao que é uma entrevista. E nada melhor do que você para falar isso com a gente. E assim, a parte técnica com certeza já foi avaliada na prova objetiva. Né? No Sim, na momento da prova escrita. você vai querer te conhecer mesmo como pessoa, né? Uhum. O teu poder de raciocínio lógico, de argumentar algumas situações, de trazer o protagonismo, né? Então, dando aí os exemplos de algumas experiências que o candidato vivenciou. É isso que o entrevistador muitas vezes vai querer saber, né, na entrevista. Claro que ele também pode perguntar de algum artigo que ele publicou. Tem hospitais mas de ensino, né, alguns hospitais, como, por exemplo, a Unifesp, provavelmente pode questionar alguma coisa sobre algum artigo Uhum. publicado. Uhum. Uhum. Então, só para a gente encerrar, que o próprio Instagram mande a gente embora, Ana. É, tem uma das alunas aqui que está perguntando se ela pode entrar em contato, falando que ela vai mandar o contato para a gente entra em contato com você para esclarecer alguma dúvida, porque às vezes assim, você está colocando o pessoal para pensar aqui agora, né? Então, de repente, as dúvidas surgem depois. E aí, gente, lembre-se do seguinte: essas experiências que vocês estão passando na faculdade, que às vezes é uma experiência de estágio, que você acha que não é tão importante, guardem essas experiências, porque isso vai ser útil na hora de você mostrar a sua proatividade na entrevista oral e não deixem, não subestime, né? Não, qualquer situação como essa, porque isso pode ser um grande diferencial na tua fala, tá? Então, essas dicas da Ana são muito valiosas, Ana. Eu quero encerrar aqui te agradecendo. Não sei se você caiu, se vai voltar. Voltou. Eu vou encerrar agradecendo a tua participação, a tua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, mas assim, te agradecer e falar que você faz um trabalho belíssimo preparando essas meninas, essa turma aí para a prova de entrevista oral e para a parte prática de análise de currículo. Eu acho que a Ana caiu. Se ela caiu, eu quero só. Não sei se ela vai entrar de novo. Acho que ela caiu. Eu queria só terminar lembrando para todos que amanhã a gente vai ter a nossa última live. Eu não vou postar foto porque é comigo mesmo, então já estou aqui convidando todo mundo. A nossa última live que a gente vai falar sobre essa questão da residência, sobre o que a gente preparou para vocês que participaram a semana toda aqui com a gente. Então, eu sei que é cansativo, sexta-feira à noite, um monte de gente tem compromisso, mas vou pedir para vocês participarem, vocês estiveram comigo aqui a semana inteira amanhã, para a gente contar para vocês o que a gente organizou para vocês que nos acompanharam aqui, tá bom? Então, um beijo para todos, boa noite, fiquem com Deus, bom descanso, amanhã a gente se vê, tá bom? Pena que a gente não falou tchau para Ana, mas eu falo por nós.
tá bom? Obrigada pela participação, gente. Boa noite. Tchau, tchau.